No vídeo de hoje você vai ter acesso a um aulão de Excel mostrando como criar um controle de estoque, né? Uma planilha de controle de estoque. É muito importante esse conhecimento, inclusive eu sempre falo que vai ser um aulão, né? Mas hoje realmente é um aulão, quase 30 minutos aí de aula, então fica de olho. E, inclusive, se você quiser aprender mais sobre Excel, né? Você pode aprender com esse mesmo professor dessa aula aqui, no link de baixo aqui desse vídeo, ou no primeiro comentário, ou na descrição. Aqui embaixo vai ter um outro vídeo, tá? E esse outro vídeo tem mais informações sobre como funcionam as outras aulas de Excel para você que quer aprender e se posicionar no mercado de trabalho. Enquanto isso, fica aí com a aula de planilhas, né, de controle de estoque. Até a próxima e tchau! Primeira coisa que nós vamos fazer então, arquivo do Excel do zero, eu vou aumentar só um pouco o zoom. Repare que bem aqui atrás de mim tem o zoom. Normalmente o Excel vem o zoom 80%, 100%, eu vou deixar em 120%, eu vou clicar em mais e mais. Tá bem aqui atrás de mim, tá? Coloquei um zoom aqui em 120% para ficar interessante a nossa aula. E nós vamos ter aqui na nossa planilha, basicamente, duas abas, duas planilhas também nós costumamos chamar aqui embaixo, né? Uma vai ser o estoque e a outra vai ser a movimentação. E nós vamos criar um menu superior aqui, quando a gente clica, a gente consegue alterar entre essas duas planilhas, vai ficar algo bem interessante. Então, o que nós vamos fazer a princípio? Vamos selecionar aqui, ó, da linha 1 até a linha 4, até a coluna I, mais ou menos aqui, e nós vamos fazer um preenchimento. A gente pode colocar uma coloração. Ó, talvez essa cor aqui laranja vai ficar interessante. Caso você não goste, queira seguir a aula com uma outra cor, sem problemas, né? Se não é interessante bagunçar muitas colorações, pega uma cor interessante e segue nela. Nós vamos pegar essa cor aqui que é um laranja, tá? Um laranja meio puxado aí para um creme, né? Para um bege, alguma coisa do tipo. E vamos agora ajustar a largura das colunas que nós vamos utilizar aqui nessa nossa planilha, que vai ser a B e a C. Então vou clicar com o botão esquerdo, arrastei, selecionei a coluna B e C, botão direito, largura da coluna, e vou colocar uma largura de 20 para as duas, ó, 20, vou clicar em OK. Se você quiser fazer uma por uma, também não tem problema, ok? Ajustamos então essas duas larguras. Agora, nós vamos selecionar a B2 e a B3 ao mesmo tempo, mesclar e centralizar. C2 e C3 ao mesmo tempo, mesclar e centralizar. Porque aqui eu vou escrever que vai ser o meu estoque, seta para a direita, e aqui vai ser a minha movimentação, ok? Só deixei essas células aqui juntas um pouquinho maior. Claro, eu posso centralizar, ó, seta para a direita, vou centralizar, vou colocar aqui, ó, todas as bordas, tá? Mais uma questão de design, depois a gente vai mexer um pouquinho melhor nisso. E aqui na esquerda vou colocar todas as bordas também. Isso aqui vai ser o início do nosso menu, certo? O início do nosso menu. O que eu vou fazer agora também? Vou inserir uma imagem, mais por uma questão de design. Vou colocar o logo aqui da Expert Cursos. Esse logo vai estar também na descrição da aula, caso você queira utilizar. Se não, você pode utilizar uma imagem sua, uma imagem que você gosta, ou não precisa talvez nem colocar nada, tá? Mas por uma questão de organização. Então vou vir aqui na guia de inserir, ilustrações, imagens e esse dispositivo. É dessa maneira que a gente insere uma imagem no Excel. Esse dispositivo, eu já deixei aqui no meu downloads, vai ter também na descrição da aula, esse nosso logotipo aqui, ó, negativo, né, sem fundo no caso. Vou clicar em inserir, ele vai vir um pouco grande, vou clicar nas extremidades, ó, vou redimensionar. Perfeito, vou deixar um tamanho legal e vou colocar aqui na esquerda, ó, mais ou menos neste posicionamento. Com a seta do meu teclado eu consigo também ajustar, ó, deixar mais ou menos aqui, dei um clique fora, achei que ficou legal, então o logo já está aqui, certo? Agora, nós temos essa nossa planilha 1, repare que a planilha 1 aqui vai ser o nosso estoque, nós vamos criar uma outra planilha depois que vai ser a movimentação, esse é o intuito, a sequência da aula. Então vou renomear essa planilha, botão direito, renomear e vou chamar de estoque, deixar em maiúsculo por uma questão de organização, posso apertar o Enter. Então aqui nós temos a nossa planilha de estoque. E só como de costume, né, nós começamos um arquivo do Excel do zero, então é interessante a gente ir salvando de vez em quando, tá? Então a gente pode vir aqui ó, em arquivo, salvar como este computador, eu vou salvar na minha área de trabalho, por exemplo aqui ó, planilha aula, posso colocar outro nome, né, planilha estoque, qualquer coisa, eu vou deixar planilha estoque, você pode salvar como você quiser, planilha controle de estoque, enfim, vou clicar em salvar. Já vai ser renomeado e de tempos em tempos a gente vem salvando aqui para não correr nenhum risco de perder todo o nosso trabalho. E já vamos dar sequência aqui ó, e deixar essa nossa planilha de estoque quase pronta. Aqui nós vamos ter então o nosso produto, tá? O cabeçalho produto, seta para a direita. E aqui nós vamos ter a quantidade estoque, a quantidade do nosso estoque. Então os produtos que a gente tem, tá? Lembrando que essa vai ser uma planilha customizável, depois você pode mexer, tem mais produtos, tem outros produtos, tem nomes diferentes. Tudo isso você consegue mudar, tá? E aqui a quantidade do nosso estoque. Ó, já vou até ó, centralizar. Perfeito.
E eu separei aqui 10 produtos para a gente colocar. Vamos supor que é um escritório, alguma coisa do tipo, vende notebook, computador, tudo relacionado a um escritório, como exemplo da nossa aula. Então nós vamos ter aqui, ó, notebook. Isso aqui são o nome dos produtos que eu tenho, tá? Computador, você pode digitar junto comigo até para seguir na aula. Mouse, teclado, microfone, fone de ouvido. Então vamos supor que é todo o estoque aqui da minha loja, do meu escritório, ok? Mesa, cadeira, webcam e relógio. Temos esses produtos aqui, ó. Esse aqui eu já posso até, vamos centralizar tudo de uma vez. Perfeito, vou colocar aqui, ó, todas as bordas, tá? Exatamente isso. Nós só não vamos fazer linhas muito longas, né? Uma planilha muito longa para não dar muito trabalho. O mais importante é o conceito, tá? Então vamos voltar aqui para cima. Aqui a gente pode colocar esse fundo também, ó, laranja. Acho que vai ficar algo interessante. Posso colocar o cabeçalho aqui, ó, em negrito, caso eu queira. Perfeito? E se eu quiser aumentar essa largura aqui, eu posso aumentar um pouco, ó, botão direito. Na verdade, a altura, né? A altura da linha. Tá numa altura de 14, vamos deixar mais ou menos 20. Ó, vai ficar mais interessante para destacar, tá? E aqui eu vou centralizar. Nós temos os cabeçalhos destacados e aqui todas as demais linhas. E feito isso, nós já podemos duplicar essa planilha. Vamos criar a nossa planilha também de movimentação, tá? Nós avançamos um pouco mais aqui para reutilizar alguns recursos. Então, ó, botão direito. Tem aqui, ó, mover ou copiar. Vai estar falando aqui, ó, de estoque. Eu clico aqui, ó, em criar uma cópia, tá? E vou clicar em OK. Ó, repare que essa planilha vai ser criada. Por organização, vou clicar, jogar para a direita, vou arrastar aqui para a direita. Perfeito. Botão direito, renomear, e nós vamos chamar ela de movimentação. Então aqui vai ser a minha movimentação e vou apertar o Enter. Quando a gente clica, né, tá igual. O estoque a gente duplicou. Aqui é propriamente a nossa movimentação. Nós precisamos mexer. Por quê? Nós vamos ter coisas diferentes. Nós vamos ter aqui basicamente duas tabelas, né, de compra e também a de venda. Então nós vamos ajustar isso aqui, tá? Primeira coisa, a coluna D, botão direito, largura da coluna. Vou colocar uma largura também de 20, certo? Perfeito. E a F, G e H, vou selecionar as três, botão direito, largura da coluna, essas três também vão ter 20. É assim que vai se comportar esta nossa movimentação. Aqui nós vamos ter data compra, vamos alterar os cabeçalhos. Então, ó, data compra, seta para a direita, aqui nós vamos ter os nossos produtos, correto? E aqui nós vamos ter a quantidade, no caso a quantidade de compra. Ó, posso centralizar, posso alinhar, posso colocar aqui esse fundo, posso colocar em negrito, posso selecionar, colocar todas as bordas, ok? Exatamente isso aqui que a gente vamos ter. Aqui eu vou apagar esses produtos, ó, vou selecionar, vou dar um delete, ok? Então essa é a configuração dessa nossa tabela de compra. E aqui ao lado nós vamos ter uma tabela de venda. O que eu posso fazer para ganhar tempo? Vou selecionar da B6 até a D16, certo? Vamos com calma no tempo. Selecionei B6 até a D16. Vou dar um copiar, tá? O Ctrl C. Ó, dei um Ctrl C. Vou clicar na F6 e vou dar um Ctrl V, que é um colar, só para ficar mais rápido, a gente não perder muito tempo. E aqui eu só altero de data compra para data venda. Porque dessa maneira nós vamos ter listado tudo que a gente está comprando, tudo que nós estamos vendendo para ter o nosso controle de estoque, que é fundamental. E antes da gente partir propriamente para esse preenchimento aqui, tá? Todo esse preenchimento que vai envolver algumas fórmulas e também na nossa planilha de estoque, a quantidade de estoque vai envolver algumas fórmulas também. Nós vamos arrumar aqui o nosso menu, tá? Vamos arrumar o menu e também as nossas planilhas. O que a gente pode fazer primeiramente? Nós vamos reparar que aqui nós estamos utilizando basicamente até a coluna T. Então, na coluna E, F, G, tudo para a direita não me interessa. A gente pode ocultar isso aqui para ficar mais interessante. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo, vou pressionar Ctrl Shift, seta para a direita, tudo ao mesmo tempo. Eu vou ter toda essa seleção. Só para repetir, caso não tenha ficado claro, cliquei com o botão esquerdo, Ctrl Shift, seta para a direita, as três teclas ao mesmo tempo. Selecionei tudo. Agora eu clico em qualquer uma delas, botão direito, e vou clicar em ocultar. Olha o que a gente faz, a gente restringe aqui, né, esta nossa planilha de estoque. Fica uma visualização muito mais interessante, tá? Aqui nós temos a movimentação, o estoque nós já fizemos propriamente esse ajuste. Vamos fazer esse ajuste também na movimentação. Então eu vou clicar em movimentação. Aqui nós estamos utilizando então até a coluna I. Então eu clico na coluna J com o botão esquerdo, Ctrl Shift seta para a direita, botão direito em qualquer um dos cabeçalhos e vou clicar em ocultar.
Ó, quando eu chego para cá, repare que fica uma coisa mais organizada, uma coisa melhor. A gente só não vai restringir as linhas, porque pode ser que você tenha um controle de estoque gigantesco e aí você venha precisar utilizar tanto no estoque, aqui para baixo, né, o seu estoque, quanto nas movimentações de compra, que é a entrada, e de venda, que no caso é a saída, certo? Então já está uma coisa mais ajustada. E agora nós vamos fazer funcionar o nosso menu. Vamos clicar aqui na nossa planilha de estoque. Repare que nós temos aqui, ó, estoque e movimentação. Na movimentação também, estoque e movimentação. E nós queremos esta interação entre as duas planilhas. Como é que nós fazemos isso? Vou clicar nessa célula aqui, ó, na B23, né? Na B2 aqui no caso, está mesclada. Botão direito, nós vamos clicar aqui em link, tem essa opção de link. Quando a gente clica aqui, vai abrir essa tela. Eu vou mudar para essa segunda opção aqui, ó, colocar neste documento. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Vou até colocar aqui ao lado. Estoque. Quando eu clicar, eu quero que vá para qual referência de célula? Para o estoque. Então, eu vou clicar em OK. Perfeito? Agora, eu vou reparar que já ficou clicável, né? Mudou até a fonte, né? Colocou aqui o sublinhado, né? Mudou azul, daqui a pouco a gente já vai ajustar. E eu faço isso para os demais. Eu venho na movimentação, botão direito, link, colocar neste documento. Aqui eu quero a movimentação. Posso clicar em OK. E eu fiz isso na planilha de estoque, eu faço isso na planilha de movimentação. Isso aqui são menus inteligentes, menus legais de a gente fazer, da gente aplicar nas nossas planilhas do Excel. Movimentação, estoque, botão direito, link, a gente só repete o que a gente acabou de fazer. Colocar neste documento, estoque, vou clicar em OK. Clico na movimentação, botão direito, link, colocar neste documento, movimentação, vou clicar em OK. Dessa maneira, agora quando eu clico aqui, ó, estoque, eu venho para a planilha de estoque. Movimentação, eu venho para a planilha de movimentação, tá? A gente tem essa interação. O que faltou a gente fazer só? Vou clicar aqui, ó. Se você não clicar em cima, ou clicar do lado, você consegue a seleção, tá? Tanto no estoque quanto na movimentação. Vou clicar aqui no canto, eu vou tirar esse sublinhado, vou colocar em negrito, vou colocar no tamanho 12, vou colocar no texto preto, ó, para dar um pequeno destaque. Aqui a mesma coisa. Se eu não quiser repetir, eu clico nessa aqui, pincel de formatação, e clico aqui que a gente tem a replicação. Tanto faz, pincel de formatação é bem interessante também. Vamos clicar agora aqui, ó, em movimentação, perfeito. Vim para a planilha de movimentação. Vou clicar aqui. Se quiser fazer manualmente, não tem problema. Ó. Tiro o sublinhado, coloco o negrito, aumento a fonte, coloco na cor preta, já dá um destaque. Pincel de formatação, clico na célula ao lado para a gente ganhar um pouco de tempo. Então demos uma boa avançada aqui. Já organizamos tanto o nosso estoque quanto a nossa movimentação. E repare, você pode alternar entre as planilhas tanto no menu superior quanto aqui embaixo. Tanto faz, se eu clicar aqui embaixo, funciona da mesma maneira. Só de costume, vamos salvar então esse nosso arquivo, né? Já trabalhamos um pouquinho mais, vou clicar aqui, né, no salvar, ou você pode pressionar também o Ctrl B. Vamos agora para a nossa planilha de movimentação e fazer todo este preenchimento aqui que nós temos. Vamos começar então pelas datas, a gente pode pegar datas aleatórias. Essas nossas tabelas aqui ficaram até curtas, né? Se eu quiser eu vou até colocar as bordas, vamos até a linha 24 aqui, ó. Vamos ampliar um pouco isso aqui para ficar um pouco mais completo, que nós vamos ter mais dados aqui para trabalhar, tá? Só acrescentei algumas bordas. Então a gente começa aqui, por exemplo, 1/1 de 2024, tá legal? E aí depois a gente pode colocar outras datas, por exemplo, 5/1 de 2024. Vamos supor que a gente está fazendo compras aqui de 5 em 5 dias, tá? Se quando a gente clicar aqui e arrastar não funcionar, ó, aqui já funcionou, já entrou de 4 em 4 dias. Uma outra dica, se você quisesse colocar aqui, ó, por exemplo, tá de 5 em 5, eu posso dar um igual, clico na data anterior e coloco, ó, mais 5. O Excel já entende que é data e vai me dando de 5 em 5, tanto faz, tá? Aqui eu vou selecionar essas duas primeiras e vou criar essa sequência aqui até o final. Então vamos supor que todas nessas datas aqui nós vamos fazendo compras. E aqui na data da venda vai ser basicamente, vamos repetir 3 vezes. Então, ó, 1/1 de 2024, aqui a gente coloca, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Aqui a gente coloca 3/1 de 2024, por exemplo. Vamos de 2 em 2 dias. Vamos ver se selecionando aqui a gente já consegue essa sequência. Ó, aqui não, aqui acabou repetindo, tá? Então a gente pode colocar manualmente. Depois do dia 3, vamos supor que a gente pegou, né, dia 4, né? Tanto faz, ó, vamos colocar na sequência então aqui, ó, 2/1, tá? A gente copia e cola. Agora 3/1, vamos supor que a gente faz 3 compras por dia, tá? Ó, dia 3/1, dia 4/1, dia 5/1 e vamos só centralizar, perfeito.
E para fechar aqui, ó, 6/1. Daria até para fazer mais automatizado, mas não tem problema, tá? Fizemos aqui o preenchimento 1 a 1. Então nós temos essas compras, né, do dia 1 até o dia 9/3 e as vendas aqui do dia 1 até o dia 6. Tanto faz as datas, a gente poderia trabalhar com outras datas também. Agora, nos nossos produtos, nós podemos criar uma validação, uma lista. Então, o que nós vamos fazer aqui neste caso? Vou selecionar toda da C7 até a C24, vou clicar aqui em dados, tem aqui, ó, ferramenta de dados, vamos clicar aqui, ó, em validação de dados. Por quê? Quem são os produtos que eu vou ou comprar ou vender? Tem que estar no meu estoque, tem que ser os produtos que eu trabalho, os produtos que nós listamos no nosso estoque. Então, quem que eu vou permitir? Eu vou mudar de qualquer valor para uma lista. Quem que é essa minha lista? Vou clicar nessa seta aqui, venho no meu estoque e seleciono todos os meus produtos. Perfeito? Posso clicar em OK, vou clicar em OK. Olha só o que aconteceu aqui. Agora essas células abrem essa validação de dados. Eu só consigo colocar os produtos que eu tenho. É claro, eu não consigo comprar ou vender um produto que eu não trabalho, um produto que eu não tenho, não vai me interessar, tá? E nós fizemos isso aqui na nossa tabela da compra, vamos fazer a tabela da venda. Então vou selecionar aqui, ó, da G7 até a G24, dados, validação de dados, altero para lista, procuro o valor, venho no meu estoque, seleciono todos os meus produtos, no caso da B7 até a B16 aqui na nossa planilha, aperto o Enter, dou um OK, também já fica exatamente aqui listado, tá? Então já criamos essas duas validações de dados. E agora nos produtos, eu vou colocar produtos aleatórios, tá? Vamos clicando qualquer um, não precisa ficar igual ao meu, ó, você pode colocar, seja qual produto for, é só interessante ter pelo menos um de cada aqui, tá? Pra gente conseguir visualizar legal o controle de estoque, mas coloque qualquer um, ó, vem na lista, ó, e vem colocando qualquer um dos produtos, tanto faz aqui pra gente ir fazendo o preenchimento desta nossa tabela aqui, tá? Ó, mesa, então já peguei o microfone, fone de ouvido, vamos ver se não ficou faltando nenhum, perfeito, mouse, tá? Vou selecionar aleatoriamente, você pode fazer aí junto comigo, ok? Fiz o preenchimento aqui, na venda a mesma coisa, tá? Não interessa muito que eu comprei e vendi, ó, só vou selecionar página inicial, centralizar, tá? Ó, centralizei para ficar uma coisa organizada. Colocamos os produtos na compra, vamos colocar na venda, então vou colocar aleatoriamente também, tá? Fazendo um preenchimento como se fosse o que realmente aconteceu, tá? O que eu estou comprando do meu fornecedor e depois o que eu estou vendendo para o meu cliente, né? O que eu estou trabalhando aqui, as vendas que estão saindo dos meus produtos. Perfeito, então terminando aqui o preenchimento, você pode fazer junto comigo, tá? Passo importante da aula também. Legal, terminamos os produtos, só vamos selecionar, deixar centralizado para ficar uma coisa organizada. E agora nós precisamos preencher aqui a quantidade. Para utilizar a quantidade, para a gente não perder tempo, colocar valores aleatórios, vamos utilizar uma função muito legal também que você pode tirar proveito, que é a função aleatório entre. A função aleatório entre, eu vou falar para o Excel. Eu quero que aqui estejam valores, por exemplo, entre 1 e 30, tá? Na nossa tabela de compra. Então vou dar um igual, ó, aleatório entre. Ó, repare que tem o acento, se você for digitar, coloque o acento. Essa é a segunda aqui, ó, aleatório entre. Vou dar 2 cliques. E agora me pede qual que é o valor inferior. Vamos colocar 1, né? Tem que ter pelo menos um produto que eu estou comprando. Ponto e vírgula, qual que é o valor superior? Eu quero até 30. 30, fechei parênteses e apertei o Enter. Vou clicar aqui, vou centralizar, vou dar 2 cliques aqui, ó, fiz todo o preenchimento. Repare, o que acontece aqui? Quando a gente tem esse valor, se eu ficar atualizando o Excel, esses valores vão mudar. E não me interessa, né? A gente só pegou a função aleatório Enter para ganhar tempo, para não precisar ficar digitando um por um. Então, ó, repare, na minha barra de fórmulas aqui está como função. Mas vamos dar um copiar e um colar e colar apenas os valores, para isso aqui nunca mais mudar. Tá? Vamos supor que isso aqui é uma realidade, é um fato. Vou selecionar tudo isso aqui. Posso clicar aqui, ó, em copiar, tá? Ó, tem aqui o copiar, perfeito. E eu já clico aqui nessa seta, ó, página inicial, nessa seta colar, eu vou colar aqui, ó, só os valores. Ó, colei os valores. Repare que os valores mudaram, tá? Porque a função aleatória sempre está funcionando, sempre está girando. Porém, agora não tem mais a fórmula. Eu posso apertar o ESC. Esses valores aqui já não vão mais ser alterados. Tá? Preenchemos rapidamente essa quantidade, sem precisar pensar muito, sem muito esforço. Aqui na quantidade das vendas, a mesma coisa. Nós só vamos deixar uns valores um pouquinho menores, né? Porque quando a gente vai fazer um controle de estoque, o ideal é a gente não ter negativo. A gente já vai até aplicar isso aqui na sequência da aula. Vou mostrar aqui essa funcionalidade que é mais interessante da aula.
mas a gente não pode vender mais do que a gente tem, né? Essa é a real função do controle de estoque. Você não pode vender algo que você não tem, você não pode ficar com um estoque negativo, né? Isso aí dá problema. Então aqui eu vou dar um igual, aleatório entre, a mesma função, só que vamos trabalhar com um valor aqui talvez de 1 até 15. Acho que 1 até 15 fica legal. Então 1, ponto e vírgula, 15. Fechei o parênteses, apertei o Enter. Vou clicar aqui, vou centralizar. Vamos arrastar para baixo, ó. Cliquei, arrastei até o final, tá? Replicamos isso aqui. E agora, tô com a H7 até a H24 selecionada, vou dar um copiar, clico aqui em colar e colo apenas os valores. Posso apertar o ESC, dessa maneira fizemos o preenchimento rapidamente. Como de costume, toda a sequência da aula já vamos clicar aqui em salvar, né? Fizemos mais algumas coisas interessantes. Agora, ó, a nossa planilha de movimentação está basicamente pronta, preenchida. É claro que você pode ter outras situações, talvez você tenha mais linhas, né? Tenha outras colunas, outras informações, mas isso aqui já diz muita coisa. Tudo que está entrando e tudo que está saindo, tá? Com a compra e com a venda. Vamos voltar aqui para o nosso estoque. Agora, a nossa quantidade de estoque, o que é o nosso estoque? É aquilo que a gente comprou menos aquilo que a gente vendeu. Então nós temos uma operação de subtração, né? Que a gente comprou menos o que a gente vendeu. Porém, vamos pegar esse exemplo aqui, o nosso produto, o notebook. Vamos vir na nossa movimentação. A gente comprou 6 notebooks aqui, tá? A gente pode até pegar a calculadora e ir somando para ter a prova. 6. Depois, vamos ver, a gente comprou mais algum notebook. Ó, depois compramos mais 26 notebooks. Então 6 mais 26, nós compramos 32 notebooks. Tá, isso aqui é o que a gente comprou. Diferentes compras, talvez em diferentes dias. Isso é muito comum. E aí a gente tem que subtrair o que a gente vendeu no caso. Tá? Então seria 32. Aqui nós vendemos 14. Tem mais algum notebook? Não. Então seria 32 menos 14. O nosso estoque tem que estar dando 18. E nós vamos falar isso para o Excel. Tá? E como nós muitas vezes podemos ter várias compras de notebook, poderíamos ter também uma situação comum, várias vendas de notebook, nós vamos utilizar a função soma-C, porque o Excel vai procurar exatamente aqui e vai somar, tá? Se for notebook. Depois a gente faz a mesma coisa para a subtração. Então vou clicar aqui no meu estoque, vou clicar na C7 e vou dar um igual, função soma-C. Ó, função soma-C, dei 2 cliques para entrar na minha função. Quem que é, no caso, o meu intervalo? O meu intervalo são todos os meus produtos. No caso aqui nós estamos fazendo primeiro a parte da compra. Então venho aqui em movimentação, os meus produtos da compra, clico na coluna C, ponto e vírgula. Quem que é o meu critério? Vou voltar no meu estoque, o meu critério é esse meu produto, no caso aqui o notebook, eu vou clicar na B7, ponto e vírgula. Quem que é o meu intervalo soma? Lembrando, estamos falando da tabela de compra, então venho aqui na movimentação e clico aqui na coluna D, que é a quantidade de compra. Ok? Terminei, posso apertar o Enter. Ó, repare que a quantidade de estoque, o que que vai dar? Vai dar o exato 32 que nós falamos, né? Se a gente ver aqui, é o 6, né? Mais o 26, vai dar o 32. É tudo que a gente comprou. Então nós fizemos a primeira parcela com o soma-C das compras. E agora a gente precisa subtrair as vendas, né? Para a gente ter o nosso estoque. Mais e menos. O que a gente comprou, menos o que a gente vendeu. O que entrou, menos aquilo que saiu. A gente simplesmente clica nessa célula, clico aqui na barra de forma, tá? Já utilizamos uma função soma-C, nós vamos utilizar ela novamente para a parte das vendas. Então eu vou dar um menos, tá? Porque a gente quer subtrair o que a gente vendeu, soma-C. Quando a gente vai digitar uma outra função aqui, né, na mesma fórmula, não preciso colocar o igual de novo, tá? Só dou 2 cliques, já entrei. Quem que é o meu intervalo? Vai ser a mesma coisa, só que na tabela de vendas. Quem que é o meu intervalo? Coluna G, todos os meus produtos. Ponto e vírgula. Quem que é o meu critério? No caso aqui, ó, venho no estoque, é a minha B7, o meu notebook. Ponto e vírgula. Quem que é o meu intervalo soma? Venho aqui na movimentação e vai ser a minha quantidade. Finalizei, posso fechar o parênteses e apertar o Enter. Então repare a compra que nós fizemos aqui anteriormente, né? O 32 menos o 14 vai dar exatamente o 18, que é a quantidade do meu estoque aqui no caso do notebook. E como nós já fizemos essa primeira fórmula, que a gente não precisa fazer para todos os outros produtos, a gente pode simplesmente replicar. Caso você queira fazer, para praticar, para treinar, fique à vontade. Mas aqui eu posso dar simplesmente 2 cliques, ó, a gente já vai ter aqui os resultados. Olha só que interessante que aconteceu aqui a situação. A gente já viu que o computador e a cadeira deu um estoque negativo, ou seja, seria uma operação impossível, que não daria para a gente ter vendido, ou vendi errado, não vou entregar alguma coisa do tipo. Então essa é a real função do controle de estoque. Por quê? Vamos pegar o computador aqui, ó, na nossa movimentação. Então nós temos aqui, ó, compramos 21,
Tem mais algum computador? Não, compramos 21. Como a gente tem poucas linhas, dá para conferir muito facilmente isso. E aqui a gente vendeu a 11, então ó, 21 menos 11. Computador, ó, menos 12 e menos 13. Teve 3 vendas, então ó, menos 12 e menos 13. 21 menos 11, menos 12 e menos 13. Exatamente, nós vamos ter aqui o menos 15, tá? Menos 15, então esse é o estoque. O que você iria me falar, né? Quando eu cheguei nessa venda aqui, eu não poderia ter vendido. Nessa venda aqui, também já não poderia ter vendido, tá? Então a gente precisaria fazer esse controle. Vamos fazer uma alteração aqui para aplicar corretamente. Então vamos só não deixar esses valores aqui negativos, tá? Nós vamos aplicar agora mais uma função aqui para realmente a nossa planilha não permitir acontecer isso aqui. Então vamos lá. Ó, no nosso computador, vamos aumentar um pouco as vendas. Aqui a gente coloca de 21, vamos colocar 40, tá? 35. Perfeito. Menos 1, vamos colocar aqui, ó, 37, tá? Ó, 37 aqui já vai ficar positivo. E a nossa cadeira, vamos aumentar um pouquinho as vendas também. 9, a gente coloca 15 aqui. Então, ficamos com todo o nosso estoque positivo, que é o que a gente realmente quer que aconteça no nosso estoque, na nossa loja, nas nossas vendas, tá? E agora nós vamos aplicar, tá? Nós vamos aplicar o PROC-V para não acontecer valores negativos. Vamos então aqui, ó, na nossa planilha de movimentação e nós vamos aplicar este PROC-V, né, uma validação de dados com a fórmula PROC-V exatamente nas vendas, porque eu não quero que aconteça essa situação de eu vender um produto que eu não tenho. Né? Quando você vai vender alguma coisa, você tem que ter em estoque para não ficar com coisa negativa, né? Ficar devendo para o cliente, não entregar, gerar problemas. Um exemplo, quando você vai comprar muitas vezes num site, às vezes você tem lá a opção, né? Quantas peças você quer, quantas tem disponível, qual tamanho tem, tá? Tudo isso é o estoque, porque a loja não pode vender o que ela não tem, né? O site não pode vender uma coisa que ela não tem. E se vendesse algo que não tem, o estoque aqui, ó, daria negativo. E como que a gente controla esse estoque para não dar negativo? Nas vendas, tá? Comprar, eu posso comprar o quanto eu quiser. Eu vou aumentando aqui o meu estoque, eu vou aumentando meus números. Agora, vender, eu só posso vender aquilo que eu tenho. E justamente aqui que nós vamos aplicar uma validação de dados utilizando a função PROC-V. Antes só da gente entrar na validação de dados, né, na PROC-V, vou clicar numa célula aleatória, vou dar um igual aqui, ó, PROC-V, para você conseguir ver a função. Vou dar 2 cliques. Então nós temos aqui 4 argumentos na PROC-V, caso você não conheça. Quem que é o valor procurado, a matriz tabela, o número da coluna referencial e o procurar intervalo aqui a gente vai colocar um ou 0, 1 é valor aproximado e 0 é valor exato, que é o que nós estamos trabalhando, valor exatos, tá? Só para ficar claro, não ficar nenhuma dúvida na PROC-V. São 4 argumentos que nós vamos utilizar. Aqui eu vou apertar o ESC, que foi apenas como exemplo. Vou clicar aqui, ó, na H7, vou clicar aqui em dados. Nós vamos clicar aqui, ó, validação de dados, que nós já vimos utilizando durante a aula. Agora, eu não quero permitir qualquer valor, eu quero uma fórmula personalizada. Isso aqui não é muito comum, tá? Normalmente a gente utiliza lista, né? Um número, decimal, alguma coisa. Nós vamos utilizar aqui o personalizado. E aqui tem o campo de fórmula. É aqui que nós vamos digitar a fórmula PROC-V, que é o procurar na vertical. Nós vamos procurar o valor, tá? E eu só quero que o Excel permita, caso seja maior ou igual a 0. A gente vai falar isso aqui para o Excel, tá legal? Então vou dar um igual, PROC-V, perfeito? Aqui não vão aparecer os argumentos, por isso que eu mostrei a função antes, para você entender e não ficar dúvida. Vou abrir aqui o meu parênteses. No caso aqui vai ser o meu valor procurado, vai ser aqui a minha G7, tá? O meu teclado aqui, no caso, esse é o meu primeiro produto que está aparecendo. Ponto e vírgula, a minha matriz tabela. Eu vou vir aqui no meu estoque e vou selecionar a B e a C. Tá? Selecionei a B e a C. Ponto e vírgula. Agora ela me pede o número índice coluna. Nós temos B como coluna 1 e C, que é a quantidade de estoque, como que eu quero, como coluna 2. Então a gente digita aqui o número 2. Ok? Ponto e vírgula. E como eu falei, vamos trabalhar com valores exatos. O Excel entende valores exatos como 0. Então eu digito 0, fecho o parênteses. Tá legal? E agora o que eu preciso falar no final dessa fórmula? Que eu quero esse meu estoque maior ou igual a 0. Tá? Pode ter 0? Pode. Eu posso ter o último produto lá, fiz a venda, fiquei com o estoque zerado. Legal. Então a gente coloca aqui, ó, maior ou igual a 0. Essa condição no final que é muito importante para a gente não ter nenhum tipo de erro. Tá? Então toda a função digitada, preste bastante atenção, revise, corrija, para a gente colocar o PROC-V certinho com essa condição que tem que ser maior ou igual a 0. Feito isso, eu posso clicar em OK. Tá? Então, quando eu clico aqui agora, se eu vier na validação de dados, eu já vejo que eu tenho essa minha fórmula personalizada aqui aplicada.
E a gente pode até tirar o teste lógico para ver se está funcionando. Vamos vir aqui no nosso estoque. Quanto que está o nosso estoque de teclado? Está em 4. Então, se eu fizer... Vamos forçar mais 4 vendas aqui para chegar a 0, ver o que vai acontecer. Então, aqui está em 2, a gente altera para 6. 6, Enter. Perfeito, não aconteceu nada. Se eu vier no meu estoque, o Excel entendeu que eu vendi as últimas 4 unidades, as últimas 2, fiquei com o estoque zerado. Vamos vir aqui na movimentação e aumentar essa venda aqui para 7. Forçar um estoque negativo, vamos ver o que acontece. 7, apertei o Enter. Olha só a mensagem que o Excel me mostrou. Esse valor não corresponde à restrição de validação de dados definidas para esta célula. Ou seja, o Excel não permite, eu não iria conseguir fazer uma venda, lançar aqui na minha tabela de vendas se o meu estoque fosse ficar negativo. Isso aqui que é o mais interessante, tá? Isso aqui que é o mais legal. Vamos voltar aqui para 2. O que a gente pode fazer? Você reparou que apareceu uma mensagem aqui, né? A gente pode personalizar essa mensagem. Então eu venho aqui em dados, ó, cliquei na H7, dados, validação de dados, a configuração está feita. Colocamos toda a fórmula, PROC-V, todos os argumentos, legal. Mensagem de entrada não vai interessar, a gente clica aqui em alerta de erro. Então a gente consegue manipular o que eu quero que apareça, tá? O símbolo já vai aparecer aqui, ó, o parar, e eu posso colocar o título, né? Por exemplo, não será possível. Eu posso colocar a mensagem estoque não disponível. Eu posso colocar qualquer coisa no título e na mensagem de erro, tá? E vou clicar em OK. Vamos forçar o 7 aqui de novo. Agora olha a mensagem que aparece. Legal, não será possível. O estoque não está disponível. Fica uma coisa mais customizada, tá? Então olha só que interessante isso aqui. E quando a gente cria essa validação de dados, utilizamos o PROC-V, colocamos essa mensagem, nós criamos apenas na H7. Nós precisamos replicar isso aqui para todas as demais linhas que a gente tem na nossa venda. Então eu vou selecionar aqui, ó, vou dar um copiar, tá? Vou selecionar todas as demais linhas, tá legal? Venho aqui ó, em página inicial, colar especial e vou colar a validação. Eu quero colar a validação, perfeito? Vou clicar em OK. Agora se eu clicar em todas as células, vierem dados, validação de dados, configurações, a validação está funcionando perfeitamente. Vamos fazer um outro teste, tá? Lembrando, copiei essa célula, selecionei tudo e colei essa validação aqui na parte de colar especial, tá? Vamos lá, vamos no nosso estoque, vamos ver aqui ó, a cadeira. A cadeira está com estoque de 3. Então vamos vir na movimentação e aumentar em 4 aqui, ó. 2, vamos colocar 6. Ó, já não vai permitir, tá? Então a validação já está presente em todas as linhas que eu tenho aqui, no caso da minha tabela de vendas. Olha só que interessante, então nós conseguimos fazer esse controle de estoque. Uma planilha relativamente bem simples, nós nem customizamos tanto ela assim, tá? Aplicamos fórmulas bem interessantes. É claro que tem algumas melhorias que a gente pode fazer. Por exemplo, vou vir no meu estoque, exibir, vou tirar as linhas de grade. Vou vir na movimentação, exibir, vou tirar as linhas de grades. Se você quiser trabalhar até mais com ícones, com outras imagens, deixar ela um pouco mais bonita, falando de design, você pode ir até mais além, tá? Porém, o conteúdo, as fórmulas, as funções, o intuito de funcionar, né, de você ter uma planilha de estoque, funciona perfeitamente dessa maneira sem complicar muito. Claro que existem diversas outras situações, né, que a gente poderia trabalhar. Só para fechar essa nossa aula, aqui no nosso estoque nós estamos trabalhando com uma tabela, né? A gente poderia replicar isso aqui para um gráfico também, de maneira muito simples. Vamos selecionar então da B6 até a C16, inserir. Vou vir aqui em gráfico, a gente pode pegar esse gráfico de colunas. Tem outros gráficos, mas eu acho que o gráfico de coluna 2D é o que melhor fica aplicado. E a gente pode, né, simplesmente, vamos deixar esse posicionamento, ó, clicando no mais, eu vou tirar o título, eu vou tirar esse eixo, ó, vou tirar esse eixo vertical, vou colocar aqui ó, um rótulo de dados, vamos clicar aqui e alterar o preenchimento para o laranja, né, para manter um padrão. Tá? Se eu quiser eu posso tirar linhas de grade, tá? Consigo fazer a customização só para deixar mais ou menos aqui, ó. Posso pegar essa minha coluna aqui, ó, diminuir o tamanho, ó, para ficar um tamanho mais ou menos aqui interessante. Ó, se eu quiser diminuir um pouquinho esse meu gráfico, né, só para ficar uma coisa mais ajustada aqui, consigo colocar um gráfico também para eu ter essa visualização um pouco mais fácil. Aqui é o meu estoque do notebook 18, né, computador 1, fica uma visualização talvez um pouco mais fácil. Eu sei os produtos que eu tenho mais estoque, sei os produtos que eu tenho menos estoque. Ó, posso clicar ainda,
Formatar, ó, preenchimento da forma, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Legal, né? Como se fosse fazendo fundo aqui ao Excel, tá? E aí com a setinha eu posso até ajustar, ó, fazer um posicionamento mais interessante. Posso deixar maior, posso deixar menor, posso colocar um eixo, posso tirar um eixo, mas dá uma complementada aqui bem interessante, tá? E todos os valores que mexer, tudo que você for adicionando aqui, né? Como nós selecionamos a coluna inteira, todas as linhas que você for adicionando, compra e venda, vai funcionando perfeitamente no seu estoque. Você pode adaptar para o que você tiver, para a sua situação. O mais importante é que já está tudo funcionando. Não se esqueça, é claro, de salvar. Terminamos então, tá? Essa nossa super aula aqui de controle de estoque.